Olá, professor, tudo bem? Sou do grupo do Vinícius e do Rodrigo e eu vou apresentar a descrição do problema e o sistema desenvolvido. A descrição do problema é principalmente as enchentes. As enchentes, infelizmente, está acontecendo atualmente e nós devemos mudar isso. Para isso, a resolução consiste na criação de estações de monitoramento com o menor custo possível. Assim, vou explicar o código. Bom, primeiramente, nós vamos fazer a entrada de dados com os comandos import random. Logo, nós vamos armazenar os dados dos sensores. Então, nós vamos dar um nome, sensores dados, que é igual a um dicionário que criamos, com umas listas dentro. Aqui, nós criamos uma função para atualizar os dados dos sensores. Então, nós usamos o comando def. Então, o append, ele é bom porque ele é um dos recursos mais úteis para trabalhar com listas, então é ótimo. Aqui nós vamos ter a simulação dos sensores, então nós criamos uma função aqui, ó, para simular a leitura dos sensores. Agora nós vamos imprimir os dados dos sensores que detectamos. Aqui nós vamos verificar se há alguma condição crítica, emissão de alerta, e se está tudo normal, né? Para isso usamos os comandos if e else. Aqui nós colocamos com os comandos int input. Aqui nós vamos atualizar e imprimir os dados dos sensores continuamente. Então, nós vamos atualizar os dados com os comandos for, in, range. Aqui nós vamos imprimir os dados armazenados. Aqui nós vamos calcular a média. A média, nós vamos pegar os últimos dados do nível do mar, dividido pelos últimos dados do nível do mar. Aqui nós vamos usar os comandos sun e lan, fazer o mesmo para a temperatura da água e para a velocidade do vento. Aqui é o cálculo do desvio padrão. Aqui nós vamos pegar uma função com finalidade de formatar os dados com 2 casas decimais. Aqui nós vamos ter a impressão da média e do desvio padrão dos últimos 5 dados armazenados. Impressão do desvio padrão. Aqui vai ter a contagem das leituras nos casos de condição críticas. Então, nós vamos usar os comandos for e in range. Aí, determinação do estado geral do mar. Se as leituras críticas forem maior que 2, então, caso mais de 50% das leituras indicarem que existem condições críticas, nós vamos imprimir estado geral crítico. Se não, nós vamos pegar e imprimir estado geral estável. Agora nós vamos ter a leitura máxima e a leitura mínima para cada parâmetro. E agora nós vamos mostrar a tendência dos dados. Então, nós vamos usar o comando def, if, elif, else e o return. Será a tendência. E aí nós vamos imprimir esses dados aqui também. Então foi isso, professor. Espero que você tenha gostado.